Fala Zezé, bom dia cara, bom demais? Sejam muito bem-vindos, meu nome é o professor William Maluf e você está no canal AFD. Essa primeira aula é de uniões para adaptação de forma e eu vou começar essa aula falando sobre os principais mecanismos de falha. As falhas em componentes mecânicos elas podem ter diferentes causas e quando a falha acontece, diversos efeitos podem aparecer, desde um simples aborrecimento até mesmo uma catástrofe completa. Por isso a gente tem que tentar prevenir a ação dessas causas. E aí vem aquela pergunta de sempre, como é que eu garanto que uma peça não falha? O curso de elementos de máquinas vai tratar durante todo o semestre sobre prevenção de falhas em componentes mecânicos. Dependendo do livro que você consultar, você vai encontrar para lá de 20 principais mecanismos de falha que atuam em componentes mecânicos. Então, o livro do Collins, que é um dos livros que eu gosto bastante, ele trata aí desses 23. Ou seja, diversas coisas podem acontecer com o componente mecânico quando ele está sendo utilizado. E aí vem o mantra do curso de elementos de máquinas. Eu vou te fazer essa pergunta em todas as aulas, absolutamente todas as aulas. E a pergunta vai ser o seguinte, como é que eu garanto que uma peça não falha quando ela está exposta a um certo esforço? E aí você vai responder em única voz, em alto e bom tom, e você vai dizer o seguinte para mim, professor, a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Muito bem, então agora que você já sabe que para não acontecer a falha, a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível, eu vou te mostrar uma maneira genérica de você calcular a tensão atuante. É dividir o esforço atuante por uma propriedade geométrica. A propriedade geométrica que você vai dividir o esforço depende de qual é o esforço. Então a gente vai trabalhar bastante sobre as possíveis tensões atuantes. Do lado direito da inequação, a gente tem a tensão admissível. E a formulação da tensão admissível é a divisão entre uma tensão limite por um coeficiente de segurança. Então, vamos trabalhar primeiro, vamos explorar primeiro a parte esquerda da inequação, que é a tensão atuante. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, quais são os esforços que podem aparecer na peça? E quando eu estou dando aula dessa matéria e eu faço essa pergunta, a primeira coisa que alguém me fala é o seguinte, professor, pode aparecer força. Então eu vou começar derrubando a sua premissa. O primeiro esforço que eu vou trabalhar com vocês vai ser o momento. E aí o que acontece? Se eu tiver aplicando momento numa peça, a propriedade geométrica que eu tenho que utilizar é um módulo. E aí eu converso com você sobre o seguinte, quais são os tipos de momento que eu posso ter? Momento fletor, e se eu tiver momento fletor, eu tenho que dividir pelo módulo de flexão. Ou posso ter torque, e se eu tiver torque, eu tenho que dividir pelo módulo de torção. E aí vem aquela pergunta, se estiver agindo momento fletor, que tipo de tensão aparece na peça? É uma tensão de natureza normal, expressa pela letra grega sigma. E se na peça estiver aparecendo torque, eu tenho uma tensão de natureza de cisalhamento que é expressa pela letra grega tau. E aí a gente vai para as forças. Se eu tiver força, a propriedade geométrica que eu tenho que dividir é a área resistente àquela força. E eu tenho basicamente dois tipos de força. Eu tenho força de tração ou compressão ou força cortante. Se na peça estiver atuando força de tração ou compressão, a natureza da tensão é tensão normal, sigma. Entretanto, se na peça estiver atuando força cortante, a natureza da tensão gerada é tensão de cisalhamento tal. Então vocês vão perceber que eu tenho todas as combinações possíveis. Eu posso ter uma peça sujeita somente a momento fletor, então tem tensão sigma. Eu posso ter uma peça sujeita a momento fletor e a tração e compressão. Prestem atenção que aí eu tenho duas naturezas iguais, sigma. Eu posso ter a peça sujeita somente à força cortante, portanto, natureza, tensão de cisalhamento. Posso ter a peça sujeita somente a torque, tensão de cisalhamento. Posso ter a força cortante, tensão de cisalhamento, e também, ao mesmo tempo, posso ter a momento fletor, são tensões de naturezas diferentes. Então, quando isso acontecer e a peça estiver sujeita a tensões de naturezas diferentes, basta que a gente faça uma combinação em uma tensão equivalente, calculada através de um critério de equivalência, que pode ser o critério de Tresca, critério de von Mises, e a gente vai tratar isso ao longo do curso. Pois bem, agora a gente vai para o lado direito da inequação, vamos falar sobre a tensão admissível. E por definição, a tensão admissível é a divisão de uma tensão limite por um coeficiente de segurança. Aí vem aquela pergunta, qual tensão limite eu vou utilizar? Daí depende do que você quer evitar, qual o modo de falha que você quer evitar. Só quero chamar a atenção de vocês que as tensões limites, na maior parte das vezes, as tensões limites são obtidas através de experimentos, de testes. Então, por exemplo, vamos supor que eu não queira que a peça sofra esmagamento. Então, quem eu vou usar na tensão limite?
Tensão limite de esmagamento. Vamos supor que eu não queira que a peça sofra cisalhamento. Eu uso a tensão limite de cisalhamento. Não quero que a peça sofra escoamento. Eu uso tensão limite de escoamento. O objetivo é evitar a ruptura. Eu uso a tensão limite de ruptura. Não quero que sofra escorregamento. Eu uso a tensão limite de escorregamento. Não estou interessado que a minha peça tenha flambagem. Eu uso a tensão limite de flambagem. Agora eu não quero que a peça sofra fadiga, portanto você use o limite de resistência à fadiga. Mas professor, só mais um instantinho, eu não quero que a peça tenha fluência, então você usa a tensão limite de fluência e assim por diante para as mais diversas causas, ou seja, vocês têm aí pelo menos 23 modos de falha e eu poderia puxar 23 setinhas aí, ia ficar chato pra caramba. Então você entendeu o conceito, tensão admissível é uma tensão limite, dividida por um coeficiente de segurança. E agora eu quero falar com você sobre o coeficiente de segurança em si. É ele quem vai numericamente expressar se a peça sofre ou não a falha que você não quer que aconteça. Então, dependendo do componente, daí a gente pode chamar de CS ou N, depende da letra que você quiser usar para expressar o coeficiente de segurança. Dependendo do componente, o coeficiente de segurança pode ser tabelado de acordo com alguma norma. Então a gente precisa identificar qual é a operação, onde ele é utilizado e se existe alguma norma que regulamenta o uso dele. Tecnicamente falando, para que não ocorra falha, o coeficiente de segurança tem que ser maior ou igual a 1. Se o coeficiente de segurança for maior do que 1, tecnicamente a gente tem segurança para que não ocorra a falha que a gente está estudando. Um ponto importante que eu quero ressaltar é que as fórmulas para calcular as tensões, independente de quais sejam as naturezas, estão num formulário que vocês vão receber durante a prova ou, dependendo da matéria, você vai trazer durante a prova. Igualmente, as propriedades geométricas estão tabeladas para vocês e basta que você saiba identificar qual que é o formato da seção crítica ou a seção de estudo ou a seção de interesse para você identificar qual tipo de fórmula você vai utilizar. Perfeito? Então agora a gente vai tratar sobre alguns assuntos importantes que são conceitos genéricos que vão nos perseguir ao longo de toda a matéria. Até daqui a pouco.